Olá, hoje é dia 19 de junho de 2026, eu sou a Letícia Paula e esse é um vídeo sobre o psicólogo nos hospitais ou a psicologia hospitalar, feito para a disciplina de saúde pública da professora Maria Gisele Alonso Gonçalves. Inicialmente, esse vídeo ia ser baseado estritamente no trabalho escrito que eu fiz e foi entregue para a professora pelos meus colegas de grupo. E eu não estava presente no dia da apresentação, nem ia participar dela, mas enfim, não estive presente e por isso estou fazendo aqui a minha apresentação. Porém, essa semana, esse tema, que para mim tinha sido só uma pesquisa, se transformou em algo mais significativo. Eu lembro que eu contei para a professora em aula que com os 19 anos eu trabalhei no Hospital Albert Einstein como instrutora de inglês e lá eu pude entender um pouco do papel do psicólogo, né? Dando um suporte tanto para as pessoas do laboratório de sangue, que era o setor que eu dava aula, para os funcionários, os médicos, funcionários de todos os tipos, até faxineiras. E ali existia um problema de suporte psicológico para os pacientes que descobriam que estavam com AIDS, leucemia, né? Mas no caso da AIDS, era uma época que ela ainda era muito forte, pesada, sem possibilidades de controle, e era muito difícil para os funcionários terem que dar essa notícia, muitas vezes para senhoras que não tinham a mínima ideia de que os maridos as traíam. E além de descobrir a traição, descobriam que elas estavam com HIV, né? Então, existia o trabalho com os psicólogos para prestar a orientação de como falar, e também, às vezes, o pessoal ficava bem para baixo mesmo. Então, fazia terapia em grupo, fazia treinamento em grupo e fazia, às vezes, a conversa e o acompanhamento de pacientes e família, né? Então, essa foi a visão que eu acabei confirmando que deve ocorrer na minha pesquisa, com algumas variedades do público para o particular, do tipo de hospital e tudo mais. Porém, o que aconteceu essa semana foi que se transformou numa coisa meio que importante e até uma espécie de causa para a gente brigar e lutar enquanto categoria, a presença do psicólogo no hospital, de fato. Se a gente estuda que a visão de saúde hoje mudou e a gente olha para as pessoas de um modo integral, né? Eu acho que isso foi um dos grandes aprendizados da disciplina, e a saúde mental está atrelada na física, faz parte do bem-estar total de uma pessoa, e a mental auxilia na recuperação da física. É importante que tenha o psicólogo no hospital. O que aconteceu essa semana foi o seguinte: uma amiga sofreu um acidente e a moto bateu no carro, no caminhão, na verdade. A moto bateu no caminhão e aí aquela coisa de vai sobreviver, não vai sobreviver, e a comoção de todo mundo, né? Os companheiros de trabalho, essa moça trabalha na mesma empresa há 24 anos, com colegas que estão há 22, 21 anos, é uma vida toda, é uma família, e mais a família dela. Cadê o apoio? Aí, quando eu estava me preparando para fazer esse vídeo, eu recebi um áudio
Eu vou tentar aqui colocar para ouvir. Letícia, sabe o que eu queria pedir? Não sei se você tem um acesso mais fácil à Stephanie, porque o que acontece? O hospital ligou para o senhor Walter. A Josi vai ser transferida para passar por uma cirurgia. Só que o que aconteceu? A Josi está muito agitada, preocupada, sabe aquele jeitinho dela, né? E aí o médico gostaria de uma psicóloga para ir lá conversar com a Josi, para acalmar antes dela ser transferida. Só que nós tentamos contato com a Stephanie aqui pelo número dela e na clínica, ela não está na clínica. Você sabe me dizer se ela está na escola, esse horário? Eu não sei se deu para ouvir. Espero que sim. Mas não tem psicólogo disponível no hospital para fazer aquilo que eu pesquisei, que seria a função do psicólogo. Desde atender quando chega de urgência, no ambulatório, encaminhar para uma cirurgia de urgência, UTI, a conversa com a família. Então, aqui, esse áudio foi um pedido de ajuda. O médico reconheceu que após ter feito a cirurgia emergencial, passado o tempo de risco de embolia e tudo, a paciente está muito agitada para se fazer tranquilamente a transferência para o hospital em Bragança e poder fazer as novas cirurgias que são mais delicadas. E pediu para o chefe da moça procurar uma psicóloga que pudesse ir lá conversar com ela. E na noite anterior, esse chefe já tinha encaminhado uma psicóloga amiga dele para fazer uma conversa com a família. Enfim, tivéssemos no nosso hospital o que eu vou agora com a minha colinha tentar comentar, isso não teria acontecido, né? Mais um problema a ser resolvido com as pessoas que estão já no desespero, né? Vamos ver. Bom, a importância acho que já ficou claro de qual seria o papel, né? A gente tem, inclusive pelo SUS, hospitais que têm os psicólogos, e não vou entrar em mérito de por que tem ou por que não tem, enfim. Mas se compreender qual que é essa relevância, ela tem a ver só com um momento assim crucial de crise, de desespero, ou ela é do sempre? Como que é o papel do psicólogo dentro do hospital, o ideal, e como deveria ser, né? Então, assim, não é para ser só nos momentos de crise. A gente precisa ter a presença do psicólogo para acompanhar pacientes, as famílias e a mediar com as equipes médicas, de enfermagem, todos os funcionários do hospital, o tratamento, a forma de acolhimento, a forma de se passar uma notícia boa ou ruim para a família e para o paciente durante todo o trajeto, né? E como a gente viu lá no trabalho, é preciso trabalhar com a prevenção, né? Para que o sofrimento psíquico ele não seja elevado demais e não agrave qualquer outra coisa que esteja sendo tratada no hospital. Então, o que é que faz o psicólogo hospitalar dentro desse contexto de tamanha necessidade, né? Quais são as principais funções? Bom, a primeira delas seria fazer com que a família e o próprio paciente conseguissem se engajar no tratamento, entenderem o diagnóstico sem desespero e trabalharem juntos
para que o tratamento realmente faça efeito, para que ele seja cumprido à risca e que contribua para o sucesso, né, desse tratamento. Fazer a mediação, que é algo que eu já comentei, na comunicação, para que a equipe médica, a família e o paciente consigam se entender de um modo mais calmo, sem o estresse, sem o nervoso, sem o desespero. Nem sempre isso é possível, né? O apoio para a família, que no caso da minha amiga, né, foi o que o patrão tentou a princípio ajudar, um psicólogo para conversar com a família, tudo, porque vai ser bem difícil. Ainda está entre vida e morte, vai ter que ficar em outra cidade, tem uma criança de 3 anos, um filho adolescente e um filho de 10, então tá bem difícil, né? Então fazer esse trabalho e tentar segurar a angústia, e vai ter momentos de decisão, né? Para onde vai, para onde não vai, como vai, inclusive o risco de morte. Então, esse apoio para a família nesse sentido. Acolher nos casos críticos, se acontecer o luto, esperamos que nesse caso não, né? Tá bem forte a coisa. E mediar notícias difíceis, né? Casos, por exemplo, vou pegar casos pessoais mesmo para dar exemplo. Eu tive um primo que não foi atendido de emergência e perdeu a perna. Então, se tivesse um psicólogo para dar a notícia para o meu tio que tinha viajado de Sorocaba para Campinas para doar sangue, para etc., e nem era o pai, chegou antes do pai que ia de Santos para Campinas, se tivesse um psicólogo ali, talvez teria sido mais fácil, né? E assim com vários casos. E o auxílio pré-cirúrgico, que é esse que o médico do nosso hospital entendeu que ela precisava. E por isso fomos atrás, inclusive, de uma colega de classe, certo? Que não é psicóloga, mas que trabalha para a empresa fazendo o acompanhamento da NR1 e já conhece a paciente no caso. Enfim, isso tudo envolvendo, inclusive, manter a pressão arterial, né? O emocional sempre ligado ao físico e à saúde integral. Bom, quais são os ambientes onde se espera que o psicólogo atue e as habilidades? Vai ter tipos de habilidades específicas, né? Conforme a gente colocou no trabalho, e esse psicólogo vai ter que ter um equilíbrio entre esses dois tipos de competências e comportamento que ele tem que ter. Tecnicamente, o pessoal que é especialista nessa área chama de hard skills as técnicas, hard de pesado, né? Então, teria que ter um raciocínio muito especializado, um conhecimento da psicopatia, um domínio dos protocolos dentro do hospital, das várias áreas do hospital. Por isso que o que aconteceu nesse exemplo que eu dei não é o ideal, porque a pessoa que vem de fora do hospital não tem esse conhecimento todo, certo? Mas, numa urgência, é o que acontece. Bom, hard skills, que são essas técnicas, e soft skills. A pessoa não precisa estar lá dentro e é mais fácil de ter, que são questões comportamentais do próprio psicólogo. Precisa ter uma criatividade, flexibilidade, resiliência, agilidade, conseguir trabalhar numa situação inesperada e de pressão, tendo sempre empatia e comunicação não violenta, independente da pessoa. Sabe aquela coisa, quem não tá bem vai ser agressivo e o psicólogo precisa segurar a onda dele, não levar para o pessoal, ter empatia na prática, não no discurso, e conseguir atender o paciente, certo? Quais os setores, os locais do hospital onde vai existir essa atuação, né? Essa atuação, ela tem que estar em todas as esferas do hospital, ela é transversal, como a gente usa na pedagogia quando vai ensinar,
Por que que é transversal? Ela vai acompanhar o paciente em qualquer espaço que ele esteja do hospital, em todas as etapas de cuidado. E, por isso, vai também dar suporte para toda a equipe do hospital e para a família. Então, vai estar nos setores críticos. Quais são os setores críticos? Pronto atendimento, especialmente quando chega com o SAMU ou os bombeiros, e nas UTIs, certo? Falei especialmente, mas não é só, né? A atenção especializada, que seria nos ambulatórios e nas clínicas dos hospitais, e ainda o que se olha como acadêmico. A pessoa que pode ter um treinamento acadêmico, ela não faz parte desse atendimento específico, mas é um pouco como se fosse na organizacional. Ele treina, ele orienta a equipe, porque ele faz a pesquisa e ele alimenta a pesquisa dele com o hospital e, ao mesmo tempo, ele treina o hospital. Então, teríamos essas três esferas que se misturam umas com as outras, né? E aí, em cada hospital, vai ter uma rotina. No nosso trabalho, a gente citou o INCOR, que tem bem organizado esse trabalho com os psicólogos por conta de um vínculo com a Faculdade de Psicologia da USP, né? Então, a gente relatou lá no trabalho essa experiência da rotina e que é fundamental para o paciente que está tratando do coração, vai fazer uma cirurgia, enfim, ter essa presença do psicólogo que vai estar ajudando ele a compreender diversas coisas ali para manter a pressão num nível bom, com menos medicação, a ajudar a família a entender, aguardar por um transplante e coisas desse tipo. Aí, no trabalho escrito, a gente colocou também, né, sobre a questão de quando o psicólogo pode atuar num caso de delírio ou alteração de consciência. Nesse caso, a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, situações de coma, que a pessoa fica muito tempo ausente e quando ela retorna, às vezes retorna com a memória alterada, às vezes retorna com lembranças de coisas que nunca existiram, alucinações. E também a gente tem casos de traumas que não precisa da coma, mas logo direto depois que a pessoa sofreu o acidente grave ou um choque qualquer, sei lá, porque foi assaltada, levou um tiro e ou foi violentada e vai para o hospital e entra numa espécie de delírio mesmo, às vezes tem surto e o psicólogo tem que atuar ali, né, de forma de tentar trabalhar entre a questão do prejuízo cognitivo da pessoa, o nível de consciência, tentar manter o emocional ativo e trabalhar essa esfera. Eu penso que deve ser bem desafiador, não consigo nem me imaginar perto disso. Bom, que mais que a gente colocou lá no trabalho? Ele tem que saber fazer os protocolos, tem que conseguir preencher os documentos, os relatórios, participar das reuniões, ajudar a equipe a saber como vai conversar com a família, na mediação. Todas essas coisas são desafios e tudo isso está dentro do programa de horas que o psicólogo tem dentro do hospital. Não é só estar junto do paciente, não. Tem a parte burocrática também e ela é importantíssima, porque o psicólogo sempre tem que fazer relatório. O relatório tem que ser preciso, ele tem que ser compreendido por outros de outras equipes, né? Então, é um trabalho árduo. Enfim, a gente colocou mais algumas coisas no trabalho sobre remuneração, a variedade que pode ter de um concurso para o outro, mas acho que não é necessário comentar aqui nesse seminário, né? De tudo, verifiquei que existe uma cartilha com os exemplos, os ensinamentos de como atuar no hospital. Achei bastante interessante e achei bastante interessante o fato de que existem inúmeros cursos
de especialização dessa área, que é considerada uma área em expansão para o estudante de psicologia que ainda não tem certeza de onde vai atuar. É isso, professora Maria Gisele, obrigada pela oportunidade e acho que ficou um pouco longo o vídeo, espero que eu consiga enviar.